paz esteja com você. Bem-vindo a mais uma aula de matemática no nosso canal. O tema de hoje será semirreta e segmento de reta. A semirreta é uma parte da reta. Ela tem origem e não tem fim em apenas um sentido. Então, essa é a ideia que temos de semirreta. Ela tem uma origem, um ponto de origem, mas ela, assim como uma reta é infinita nos dois sentidos, a semirreta ela é infinita num sentido só, tá? Já o segmento de reta também é uma parte da reta e ele tem extremidades, ele tem pontos extremos que delimitam, né, um segmento de reta. Claro que todo segmento de reta faz parte de uma reta, portanto ele é um subconjunto da reta, ele pertence a uma reta. E os segmentos de retas, eles se classificam em consecutivos e segmentos colineares. Esses são os dois tipos de segmentos que nós veremos nesta aula, além, claro, da semirreta. Os segmentos consecutivos. Dois segmentos são consecutivos quando possuem uma extremidade em comum, ou seja, para que dois segmentos sejam considerados consecutivos, eles precisam ter pelo menos uma extremidade, um ponto que pertence tanto a um segmento quanto ao outro. Então nós podemos olhar nessa figura que temos dois segmentos. Nós temos segmentos AD e BD. E a gente percebe que um desses pontos, que é o ponto D, ele pertence a ambos os segmentos. Eles não pertencem à mesma reta, eles estão em retas diferentes, mas eles têm um ponto em comum, uma extremidade em comum. Isso faz com que dois segmentos sejam consecutivos, eles terem um ponto extremo em comum. Tá? Então é isso que classifica um segmento consecutivos. E temos também os segmentos colineares. Os segmentos colineares, eles são considerados colineares quando eles estão numa mesma reta suporte. Eles precisam pertencer a uma mesma reta. Então coloquei aí alguns exemplos. Na primeira direita aqui você vê uma reta na vertical e ela tem aqui alguns segmentos destacados aí, AB, BC e AC. Então, três segmentos numa reta só, eles são colineares. Lembrando que quando temos uma sucessão de segmentos colineares, eles podem também ser classificados como consecutivos. Haja visto que a regra para se confirmar que dois segmentos são consecutivos é eles terem um ponto em comum. E aí nós percebemos que o segmento AB e o BC, eles têm um ponto em comum, que é o ponto B. Tá? Então, eles, além de serem colineares, eles também são consecutivos. Aqui, mais na esquerda, nós temos aqui algumas ideias também de segmentos. Segmentos colineares, nós temos KL, LM e KM. Então, três segmentos numa única reta. E a gente percebe aí a mesma situação. KL e LM são segmentos colineares, porque eles pertencem a uma mesma reta. Eles estão numa reta suporte. E eles acabam também sendo segmentos consecutivos, porque eles têm uma extremidade em comum. Nesse caso é o ponto L. No exemplo horizontal, o último, nós temos aí uma reta suporte e alguns pontos destacados nela, R, S, T, U. Então, são segmentos que estão numa reta suporte. O segmento RS e ST e TU, RT, RU e SU, eles são segmentos que são colineares por pertencerem a uma única reta
e alguns deles aí também são consecutivos porque eles têm pontos extremos em comum. Tá, pessoal? Então, essa aí é a ideia de segmentos consecutivos e segmentos colineares. Vamos falar um pouco da semi-reta. Aqui nessa imagem nós podemos perceber o seguinte, que aqui nós temos a nomenclatura, né? A forma de representarmos uma semi-reta. E na imagem, na figura, nós temos aí uma semi-reta que tem a origem no ponto A e passa pelo ponto B e é infinita nesse sentido. Tá? A origem dela é o ponto A e o fim não é o ponto B, ela apenas passa pelo ponto B e é infinita nesse sentido. Tá? No próximo exemplo, nós temos aqui nessa próxima imagem uma reta S que, só para a gente relembrar, ela é infinita nos dois sentidos. Tá? A reta S, ela é infinita nos dois sentidos. Aí, logo embaixo, nós temos aí o segmento de reta AB, que pertence à reta T. Tá? E esse segmento, a representação dele, a gente vai estar sempre usando as letras maiúsculas do nosso alfabeto, com traços sobre os pontos, sobre as letras que representam os pontos, para indicar que trata-se de um segmento. No último exemplo, nós temos aí uma semi-reta com origem no ponto A e passando pelo ponto B e pertence aí a uma reta U qualquer. Tá? Então, a nomenclatura da semi-reta é a setinha indicando o sentido, ou seja, o lado em que ela é infinita nesse sentido. Ela tem origem do ponto A, ela passa pelo ponto B e é infinita nesse sentido daí, tá? E aqui nós temos mais um exemplo de segmento de reta. Uma reta qualquer, não é identificada, mas nós temos aí em destaque dois pontos que delimitam aí um segmento nessa reta, dentre tantos outros. Vale lembrar, pessoal, que o segmento de reta, ele como um subconjunto da reta, mas também ele possui infinitos pontos entre uma extremidade e outra. Tá? É só a gente imaginar, por exemplo, duas cidades como pontos extremos de um segmento. Aí nós veremos que entre essas duas cidades, entre esses dois pontos extremos, existem outras cidades, existem povoados, existem trevos, existem restaurantes, postos de gasolina, enfim, uma série de locais que podem ser destacados como ponto que pertencem a um segmento e que são infinitos pontos, que não dá para contar todos eles, certamente. Então, o segmento de reta ele também é um conjunto de infinitos pontos, mesmo ele tendo pontos extremos, né? A gente conhecendo aí as suas extremidades. E a nossa aula fica por aqui. Obrigado por assistir a nossa aula, tá? Que Deus te abençoe. Por hoje é só e até a próxima, se Deus permitir.